Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor e amantíssimo Deus, graças te dou, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede na tua presença. Ó Pai, lhe peço, seja com esse amigo ouvinte, Senhor, que há de ouvir a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa ordenar, Senhor, seus anjos, ó Deus, para ir, Senhor amado, às suas casas, nos seus trabalhos, Deus, e repreender todo o mal, Senhor, toda pedra de tropeço, meu Deus querido, aquilo que vem, Senhor, impedindo do teu filho, da tua filha, ó Deus, progredir, Senhor, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Desde já eu quero te agradecer. Amém, Senhor. Estava eu lendo o livro de Deuteronômio e me deparei com um pequeno versículo das Escrituras, mas antes disso, vamos pensar. A Bíblia vai dizer que quando Deus libertou o povo de Israel, a nação ficava subjugada dentro do Egito, sofrendo, trabalhava, trabalhos forçados, mas tinha o seu descanso, tinha o seu momento de lazer, seu momento de adoração, mas vivia sob um jugo desigual, a ponto deles começarem a clamar em seus pensamentos. E Deus ouviu isso. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que quando Deus fez a promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, principalmente para Jacó, que disse que o seu povo seria peregrino em terras. Então o povo, quando Israel desceu para o Egito com 70 almas, eram poucas pessoas, mas conforme foi passando os anos, Israel se multiplicou, a ponto de Faraó imaginar que se algum inimigo viesse contra eles, aquele povo ia se unir aos inimigos para vir contra a nação do Egito. Fazendo isso, subiu em seu coração de matar toda criança de uma certa idade para baixo. Nesse momento, Deus também começa a fazer os seus planos. Deus, quando Faraó ordenou que matasse essas crianças, no meio dali do povo, teve uma mulher que protegeu, guardou um menino. E esse menino se chama Moisés. Moisés cresceu, foi educado na lei, na escrita dos egípcios, mas algo queimava em seu coração. Que quando você tem uma pátria, que você, por exemplo, você sai de Pernambuco e vem para Macaé, você sente saudade. E algo queimava dentro dele que ele não sabia o que era. Até ele descobrir que ele não era nascido, como dito, cria dali, mas ele era israelita. Quando ele passou a entender isso, Deus agora começa a planejar a saída dele de dentro do Egito. Então, quando ele vê Moisés, que um dos soldados egípcios
maltratava um dos seus irmãos, a ira de Moisés se levantou, foi lá e defendeu. Mas, com o passar do tempo, aquele guarda que ele matou saiu da terra e Faraó tentou mandar matar a Moisés e Moisés fugiu, como vocês sabem a história. Deus então ouve o clamor do povo, envia Moisés libertar o povo. O povo estava tão acostumado com o Egito de fazer sacrifício aos deuses do Egito, que ia ser um trabalho árduo para libertar, para transformar aquela nação que foi tão castigada, tão massacrada, e tirar também os deuses, falsos ídolos dentro do coração deles. Deus vai lá e liberta o povo. Agora Deus direciona o povo para a saída do Egito. Começa a primeira Páscoa, sacrifício do bezerro, simbolizando Cristo. Ali, cada um pintou as umbrais da porta com sangue, simbolizando o sangue de Cristo. E o povo saiu com tudo, os utensílios, despojo, eles saíram. O povo foi caminhando pelo deserto. E Moisés foi vendo algumas coisas que não ia se agradando. Mas, como líder, vamos seguir em frente. Até a ponto deles começarem a reclamar, a questionar, a brigar. Moisés vai ter uma consulta com Deus. Deus, então, fala, vamos fazer a lei para que eles possam seguir. Não podemos deixar um povo que nós tiramos do Egito e deixar sem norte. Vamos introduzir nele a lei. E esta lei é não adorar outros deuses, não fazer sacrifícios a ídolos nenhum, nem oferecerei os seus filhos a fogo. A Bíblia vai dizer que a preocupação de Deus do povo entrar na terra de Canaã é porque era um povo idólatra. As nações idólatras, que não adoravam o único Deus, não conhecia outro Deus, a não ser os deuses deles. Mas Israel conhecia tanto o Deus do povo, forjou outros deuses, como sapo, rã, qualquer tipo de Deus. E Israel conhecia o Deus vivo. Deus, então, se revela a eles. Mas e a preocupação do Senhor? A preocupação era que quando eles entrassem na terra que o Senhor prometeu a eles, naquele momento ali, eles viessem fazer sacrifício humanos, adorar outros deuses e esquecer do Senhor, daquele que tirou com braços fortes de dentro do Egito. Portanto, Deus toda vez lembra eles, não faça imagem de escultura. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Olha a preocupação de Deus. Entre ti, se não acharás quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem argoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então Deus, a preocupação do Senhor em trazer em memória aquela nação que estava a entrar na terra de Canaã. A preocupação de Deus deles se desviar do caminho.
fazer com que a palavra do Senhor não fosse mais introduzida entre a nação de Israel. Quer dizer, naquele momento ali, Deus estava dizendo, olha, tem um limite entre os céus e a terra. Se vocês adorar outros deuses, se vocês sacrificar vossos filhos, vai haver um corte espiritual. Eu não vou mais falar com vocês. E se vocês me provocarem, vou trazer o castigo sobre vocês que eu trouxe sobre as nações rebeldes. Deus, então, estava mostrando a eles que não deveria brincar com o pecado. Porque tinha alguns que tentavam o Senhor. E a Bíblia vai dizer um pouco mais que não tentarás o Senhor teu Deus. E o povo parecia que toda vez tentava a Deus. A ponto de o que eles praticavam dentro do Egito, eles vinham praticar dentro de Canaã, a terra que o Senhor estava dando a eles. Terra de palmeiras, terra que mana leite e mel, né? Então, tudo isso Deus tinha esse medo, que eles viessem se desviar do caminho. Não brincar com o pecado. Porque quando você brinca com o pecado, você está dizendo, vem brincar comigo. E quando você faz isso, você está dando legalidade para a sua carne brincar com o pecado. E brincar com o pecado é separar você de Deus. Há uma divisão. E Israel, toda vez, ele tinha esse momento de querer negociar com o pecado. Mas com Deus não se negocia. Ou você serve a Ele ou você não serve. Ou você busca a Ele ou você não busca. Ou você consulte a Ele ou você não consulta. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos angustiosos. Tempo aonde que você tem que cada dia matar um leão dentro de você. Porque o mundo a cada dia está sendo propício ao erro, ao pecado. A Bíblia vai dizer que, eu até gravei aqui, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A tecnologia está tão avançada que hoje se falam sobre o mundo inverso. O que quer dizer mundo inverso? Hoje na mídia está dizendo que você pode mapear a mente ou uma nuvem que está todos os seus dados quando você lança no seu celular e lança na nuvem no computador, ali fica todos os seus dados. Ele pega aquilo dali de uma pessoa que morreu e coloca no mundo inverso. Você pode falar com aquela criança, ou você pode falar com o seu pai que morreu, ou você pode falar com a pessoa, porque ele vai ter a mesma características que aquela pessoa tinha quando estava em vida. Isso que a Bíblia está dizendo. E vem se cumprindo no nosso tempo. Então a Bíblia, ela é um manual de ensino no momento em que você pega ela para você ler, para você meditar, para você não ser enganado. Não adianta tentar você brincar com o pecado. Que quando você brinca com o pecado, às vezes o pecado te ganha. A Bíblia vai dizer que no livro de Juízes, que não havia reis, era só juízes. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele quando conheceu esta mulher enganava, alguns historiadores dizem que ela amava, outros dizem que não amava Sansão. E Sansão foi brincando com o pecado.
a ponto do pecado enganá-lo, a ponto de ele perder as forças, a ponto de ele ser preso, a ponto de arrancar os seus olhos, a ponto de ele ficar entre os dois pilares, e entre os dois pilares ele se arrepender, e ele pedir a última força a Deus para que viesse subjugar aquela nação. E quando fez o que aconteceu, Sansão morreu junto com eles, mas matou a maioria daquele povo. Não brinque com o pecado. Não brinque com o mundo. Quantas pessoas que brincaram com o pecado e hoje se encontram afastados da casa de Deus. Quantas pessoas que uma vez deu lugar à legalidade e hoje não se encontra mais na presença do Senhor. Então o mundo está muito diferente. As coisas estão se cumprindo, as escrituras estão se cumprindo. Quantas pessoas da fé religiosas que hoje estão abandonando a fé e se pegando a doutrinas de demônios. Quantos ministros que antigamente eram incubados, né? O que Paulo fala, foi um do nosso, mas saiu do meio da gente e hoje ensina um engano. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas imoralidades sexuais, imoralidade espiritual, imoralidade, tudo, qualquer tipo de imoralidade. Quantas pessoas que você vai falar do amor de Deus e fala, eu não acredito mais. Porque vê ministros, homens que foram escolhidos por Deus, fazer coisas que não convém, não negocia com o pecado. Porque um dia você há de prestar conta a Deus de tudo o que você faz. E a Bíblia vai dizer que quando Deus direciona essas palavras à nação de Israel para eles não fazerem, a Bíblia vai dizer que o Senhor introduz eles na terra prometida. Da terra prometida, vocês sabem o que acontece. Rapidamente o povo se esquece de Deus. Rapidamente o povo se esquece de quem é o Senhor. Mas Deus começa a subjugar esta nação novamente. E quando eles se veem em apuro, eles clamam a Deus. Porque a Bíblia diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é a palavra de Deus. Deus está deixando isso para eles. Para que quando eles se afastarem do Senhor, mas no momento de lucidez deles, eles olhar para os céus e clamar a Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai ouvir o seu clamor e vai vir ao seu auxílio. Mas no momento que eles se arrependem dos seus pecados, eu não sei qual momento que você está passando, turbulência da tua vida. Eu não sei o que você está precisando neste momento. Mas eu só sei de uma coisa, que o mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito com braços fortes, com mão forte, um povo que ele escolheu para cultuá-lo, é o mesmo Deus que vai te ouvir. É o mesmo Deus que vai te dar um momento de paz no teu coração. Porque a graça do Senhor, ela abunda os nossos corações. E a graça de Deus há de se revelar a você nesta manhã. O momento em que você abriu o seu coração ao Senhor, da mesma forma que o povo abriu o coração para receber um Deus que eles não conheciam, mas que através das peregrinações no deserto, eles passaram a entender quem é Deus. Foi aquele que criou os céus e a terra. Foi o Verbo. Que tudo o que ele disse, tudo o que ele falou, a cada dia se cumpre. Então, se você tem passado por dificuldades, clame a Deus, busque ao Senhor e veja o que Deus há de fazer na tua vida, minha amada. Porque o Senhor breve virá. Digo breve virá, porque coisas terríveis estão acontecendo. O Oriente, olha as queimadas, a aliança de paz,
olha o que está acontecendo. O mundo está propício para o anticristo, o espírito do anticristo. Quantas pessoas que tinham vergonha de se revelar, ministros que se diziam eram dos nossos e hoje em dia estão se revelando, jovens que estão se revelando, mulheres que estão se revelando, porque o mundo está propício. O espírito do anticristo, ele está atuando a cada dia. E para aqueles que achavam que não está acontecendo, que o espírito do anticristo não está acontecendo, não está atuando, olha ao seu redor. Tenta hoje você pregar a palavra de Deus e falar que os sodomitas não vão herdar o reino dos céus. Vamos lá no Novo Testamento, livro do Apocalipse, que fala que os feiticeiros, os idólatras, os afeminados, os cães, não herdarão o reino dos céus. Pregue sobre isso para você ver. Para ver se você não vai ser ridicularizado. Para ver se você não vai ser questionado sobre isso, que você está sendo homofóbico. Porque a palavra de Deus, ela é loucura para o mundo. Mas é a bússola para o cristão e para todos aqueles que querem buscar a Deus. Porque o céu é ganhado à força. Ou você é de Deus ou você não é. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que quando Pedro, junto com os apóstolos, foram presos, e eles falaram, não pregue mais sobre isso, sobre esse negócio, sobre este homem. Olha que os fariseus nem falaram Jesus, mas falaram este homem. E a Bíblia vai dizer que os açoitaram, mas eles saíram regozijando. Pregue a verdade, doa quem doer. Fale do amor de Deus, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus restaura. É isso. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas, quando aquele homem, que foi a promessa, o nosso Salvador, foi sobre aquela cruz, novamente nos ligou com a sua morte. E nos ligou a Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. A Bíblia vai dizer que Deus tinha uma preocupação tão grande com a nação de Israel, de eles entrarem na terra que o Senhor prometeu a eles, mas eles praticarem os mesmos erros das nações, que era sacrificar os seus filhos, sacrificar os seus bebês, fazer oferendas a demônios, fazer oferendas a ídolos, uma coisa que Deus não quer. Mas a preocupação de Deus, deste povo que foi tão castigado dentro do Egito, que foi tão massacrado dentro do Egito, que foi ensinado a eles a adorar outros deuses, além do único Deus verdadeiro, a preocupação de Deus é que eles voltassem a fazer as mesmas práticas. Por isso que Deus introduziu a eles a lei do sacerdote, a lei dos levitas, trazer oferenda para o sacerdote, do sacerdote levar até a Deus. A preocupação de Deus. Para você ver que quando eles para entrar na terra prometida, Deus primeiro estava fazendo com que eles refletissem no que estava por vir. A mão de Deus era sobre a nação de Israel, para guardar, para proteger. E Deus está com suas mãos sobre a sua vida. Que a graça de Deus, que a graça do Senhor possa ser abundante na tua vida. E que você venha pensar, será que vale a pena viver neste mundo? Digo esse mundo terrestre, esse mundo onde o pecado acaba te dominando e se você não tiver força para sair dele,
você acaba morrendo nele. Tem um hino que diz assim: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Se o pecado doesse, muitos não largariam, temeriam a Deus, pois assim seria melhor. Então, quer dizer, o pecado ele não dói. O pecado é atraente. Mas, no final dele, é amargo. Eles preferiam mais a Deus do que o pecado. Porque Deus, ele te guarda, mas o pecado ele te corrói, como um câncer. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, meu amado. Que a graça de Deus possa estar sobre a sua casa, sobre a sua família. Te dou a paz do Senhor. E muito em breve nos encontraremos no reino dos céus, com todas as nossas famílias, com todo este povo que ainda não ouviram a voz do Senhor. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.